Paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus pelo privilégio, oportunidade em retornar a esta casa de oração. Confesso que o coração pesa um pouco em ver o formato que estamos, mas temos que dar graças a Deus em tudo, né? Crendo que há um propósito da parte do Senhor para tudo isso e certamente sairemos fortalecidos após que tudo isso vier passar, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus essa noite? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, verso 1 a seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor José, missionária Lucimar, todos os obreiros que aqui estão, toda a igreja. 45 dias em casa não é fácil, irmãos. Peço que os irmãos orem por mim. A irmã Débora descobriu que eu levo o dom para lavar louça, então não é fácil, irmão. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que oraram por nós. Passei, irmão, um susto daqueles. Preguei aqui, se eu não me engano, dia 13 de março, uma sexta-feira. E no dia 19 de março, lá estava eu no hospital. Estava ali com a suspeita de ter contraído o corona. Já fiquei em isolamento por 14 dias. Fazendo agora o teletrabalho em casa, mas os 14 dias foram assustadores, porque a gente, como todos, né, não conhecíamos, nunca tínhamos ouvido falar a respeito desse vírus. E eu sou asmático, eu tenho bronquite asmática. Então, foram dias difíceis, mas eu louvo a Deus pelo carinho dessa igreja. Foi a igreja que mais me apoiou em oração. Recebi inúmeros irmãos. Não tem nem como eu relatar o número de irmãos que nos procuraram nas redes sociais, no WhatsApp, orando por nós. Pode ter certeza que Deus ouviu a sua oração. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ser curado? Somente até aqui. Do jeito que você está, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Deus Todo-Poderoso, uma vez mais, nos apresentamos diante de Ti para Te louvar, para Te exaltar, para bendizer o Teu nome santo, Te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos na Sua casa para adorar Teu santo nome. Pai querido, a minha oração, o meu pedido a Ti nesta hora, é que o Teu Espírito revelador venha ser manifestado através da sua palavra, que possamos transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração na tarde de hoje, que possamos, meu Deus, ser uma voz profética sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que assistirão essa mensagem no decorrer da semana. Deus, em nome de Jesus, atenta-te, ó Pai, ao clamor do teu povo, sara a nossa terra. Deus, envia, Senhor, o tão prometido avivamento, porque nós precisamos de Ti. Este é o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, na tarde de hoje, Deus me deu uma revelação nesse texto, e eu preciso compartilhar com os irmãos. A Bíblia nos mostra Jesus mais uma vez indo à cidade de Jerusalém.
Aqui a Bíblia diz que ele vai até Jerusalém e ali estava ocorrendo a festa dos judeus. Esta festa aqui é a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas, pastor? É o ano novo judaico. Então Jesus ele adentra em Jerusalém em um período de festividade. Só que a Bíblia vai mostrar que o destino, o alvo de Jesus, não eram as festas. Jesus ele resolve adentrar em um lugar conhecido, um lugar que era praticamente um ponto turístico em Jerusalém. Que lugar era esse, pastor? O tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, mas a tradução mais fiel ao termo Betesda significa local de derramamento. E a Bíblia mostra que Jesus resolve ir lá. O tanque de Betesda tinha algumas características. Entre tantas características, a impureza, o odor, a sujeira, era algo horripilante. Certa vez eu li um livro que relatava os dias do tanque de Betesda, e nesse livro dizia que quando alguém caminhava ao redor do tanque, seus pés eram cobertos por piolhos, por pulgas. O odor de carne putreficada era latente, era perceptível. Só que uma das principais características do tanque de Betesda, que a maioria daqueles que ali estavam, ao redor daquele tanque, eles foram abandonados pelos seus familiares. Por quê? Porque eles acreditavam, a cultura nos tempos de Jesus era uma cultura um tanto quanto confusa. Por quê? Porque havia ainda, a cultura judaica, ela ainda imperava em muitas regiões, mas a região de Jerusalém, para ser mais preciso, ela havia sido fortemente influenciada pela cultura, pela crença da religião grega. Então, era comum, era algo normal ver essa mescla, essa mistura de crenças, de tradições, de culturas. E nos tempos de Jesus, na região de Betesda, a cultura grega ela era muito forte. E pelo fato dela ser muito forte, a mitologia grega ela era explícita. Então, nessa região, era adorado um deus chamado Esculápio. Eu já disse isso aqui. Esculápio era o deus da cura, segundo a mitologia grega. Você conhece Esculápio? Como assim, pastor? O dia que você pegar uma receita médica, veja lá, a maioria dos crachás dos médicos, dos planos de saúde, vai ter o bastão de Esculápio, que é o símbolo da medicina. Como é o bastão de Esculápio, pastor? É um bastão e uma serpente enrolada nele. Por quê? Porque Esculápio era o deus da cura, segundo a mitologia grega. Ok? E uma das características da crença em Esculápio, a adoração a Esculápio, era que as pessoas enfermas eram levadas aos templos de adoração a Esculápio. Então haviam inúmeros templos. E estudando um pouco hoje à tarde, um pouco a respeito disso, eu descobri que em toda Israel haviam mais de 400 templos de adoração a Esculápio. E as pessoas elas eram praticamente depositadas dentro do templo. E ao serem depositadas dentro do templo, elas só retornariam para suas casas, para os seus lares, quando elas fossem curadas por Esculápio. Passados alguns anos, eu não quero aqui ser preciso, mas ainda no século XX, eu estive em Israel no ano de 2012 e eu fiquei surpreso, eu fiquei estarrecido, porque é comum você andar por Israel e ver áreas que você não pode adentrar, é proibido, sabe por quê? Porque ainda está em fase de estudo, passando por escavações. Então é comum que ao longo do tempo muitas descobertas ainda irão surgir. Por que estou dizendo isso? Porque ainda no final do século XX
fazendo algumas escavações na região de Jerusalém, para ser mais preciso, próximo à Porta das Ovelhas, foi descoberto por um estudioso chamado Richard. Foi descoberto que no lugar onde foi confirmado que era o tanque de Betesda, havia no fundo do tanque um templo, um altar de adoração a Esculápio. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ficar um tanto quanto confuso, porque existem muitos escritores cristãos que afirmam que não havia nenhum anjo que descia dos céus para movimentar as águas. Eu não sei você, mas eu sempre fiquei me questionando. Me fez lembrar um dia, irmão, pai de primeira viagem. Hoje eu tenho 3 filhos, hoje eu sou um homem experiente como pai. Mas a Isabela, pequenina, um dia eu fui querer inventar moda. Já inventou moda, irmão? Falei para minha esposa e para minha filha. Isabela tinha o quê? 2 aninhos, 3 aninhos. Falei assim: quer ir no parque hoje com o pai dar comida para os passarinhos? Irmão, que furada. Eu peguei um pacote de pão seco e fui para a beira do lago, ali no Parque Tingui. E eu fui inventar de jogar pão seco na beira do lago. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu quase fui devorado pelos pássaros. Eu saí correndo com a minha filha, com a minha esposa, porque aonde eu corria surgia mais pássaro, todo mundo queria. Por que estou dizendo isso? Porque imagine você, uma multidão à beira de um tanque. Como seria esse tanque, pastor? Era um tanque duplo. 2 piscinas grandes. Eu estive lá e eu vi 2 piscinas grandes. Cada piscina um tanto, talvez o dobro do tamanho desse templo. Cada piscina. Ao redor dela, ela era toda quadrada. Ao redor dela, vários patamares, que a Bíblia diz ali 5 pavilhões, como se fossem 5 arquibancadas ao redor daquele tanque todo. E muito profundo. Hoje o tanque está vazio, só para visitação, é claro. Mas eu parei na beira daquele tanque e comecei a lembrar da passagem bíblica. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei isso para a missionária Lucimar, para o pastor José. O meu sonho é um dia poder voltar para Israel. Eu já dei uma dica para a irmã Lucimar, para o pastor José, para fazer uma caravana de Rocha Eterna para lá. Vamos esperar o dólar baixar, de repente a gente vai, né, irmão? Mas para quem gosta, e para quem tem chamado, não é quem gosta, para quem tem chamado para ensinar, para pregar o Evangelho, posso dizer para você que é um dos melhores investimentos do teu ministério é você ir em Israel. E quando eu me debrucei ao redor do tanque, eu comecei a imaginar e eu comecei a pensar. Uma multidão ao redor daquele tanque. Há quem diga que comportava mais de 2.000 pessoas ao redor do tanque. E eu fiquei imaginando, talvez, um vento, uma brisa soprou sobre o tanque. Imagine a bagunça, a baderna, todo mundo se jogando no tanque. Eu não conseguia entender, compreender como isso era possível. E aqui na versão que acabamos de ler, a Bíblia diz que o primeiro que entrasse no tanque seria curado. O primeiro, ou seja, era restrito, apenas o primeiro que entrasse no tanque após o movimento das águas seria curado. E eu fiquei um tanto quanto confuso ao longo do tempo. Preguei por muitas vezes isso. E eu não quero aqui despregar o que você ouviu ao longo do tempo, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu descobri algumas coisas. Primeira, quando você pega esse texto aqui, João 5, verso 4. Agora você vai buscar informações do texto original. Você vai descobrir uma verdade muito profunda. Porque esse termo aqui, que eu vou até repetir para você, que diz assim, o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Sabe o que eu descobri aqui, pastor Leidiel, pastor El? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que esse termo aqui é um termo nosso, da nossa tradução. Mas no original ele não está incluso. Ele foi acrescentado. Então o pastor está dizendo que isso está errado? Não. É porque tudo o que está acontecendo aqui, nesse texto que estamos lendo, era a expectativa do povo nos tempos de Jesus. Era a crença deles. Porque muitos iam ali naquele tanque para adorar a Esculápio. Mas também tinham judeus que acreditavam que se houvesse cura naquele lugar, era porque Deus havia enviado o seu anjo. Então havia um conflito de fé, um contraste de crenças ali naquele lugar.
Tanto é que você olha para a Bíblia, pode folhear ela, de capa a capa, você não vai ver nenhum testemunho, alguém dizer, a Bíblia relatando alguém que havia sido curado após entrar no tanque. Porque isso aqui é superstição, é crença dos judeus, superstição dos gregos. Daí você olha para o tanque de Betesda, você começa a perceber algumas características, entre elas, Betesda, gerava frustração, irmão. Betesda era sinônimo de lamentações. Betesda era sinônimo de abandono. Oh, meu Deus, hoje à tarde eu ouvi a voz do meu Deus me dizendo que eu ia pregar para alguém que estava abandonado à beira do tanque. Mas pode ficar tranquilo, querido. Jesus está entrando à beira do tanque na noite de hoje. Jesus está vindo para resgatar alguém. Jesus está vindo para restaurar a tua alegria novamente. Te prepara, meu irmão, porque o GPS de Deus, a localização, o destino ao qual foi digitado nos céus, é a tua vida, é o teu endereço, é a tua história. Se eu fosse você, mesmo de máscara, levante as mãos, adore o nome dele por um instante, porque nessa noite Deus tem uma palavra reveladora para você e para a tua vida. Se você pode, adore o nome dele mais uma vez. O que eu acho lindo nesse texto é que tem uma multidão à beira do tanque e o localizador de Jesus está apontando para um homem. Eu acho lindo porque o evangelho ele é tão maravilhoso. O milagre é algo tão organizado que ele tem endereço, irmão. Ele tem endereço. Jesus adentra a beira daquele tanque e vai desviando de todos, porque o alvo de Jesus era aquele homem. E quando Jesus se aproxima dele, a Bíblia vai mostrar algo interessante. Primeiro, a Bíblia usa um termo, que Jesus vê ele. Em meio àquela multidão, Jesus enxerga aquele homem. Eu sou apaixonado pelos termos que a Bíblia usa, principalmente dos evangelhos. Em Lucas 7, é uma multidão saindo de Naim. Todo mundo está atento para aquele que estava dentro do esquife, do caixão. Todo mundo está olhando para aquele caixão, querendo saber quem é que havia morrido, acompanhando o cortejo, olhando para o caixão, é verdade. Mas perceba que em Lucas 7, no verso 13, a Bíblia vai dizer que Jesus enxerga quem? A mãe do menino. A Bíblia mostra que o olhar de Jesus é diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você aparentemente esteja debaixo de escombros. Talvez o mundo desmoronou sobre a tua vida e você não vê saída para a tua história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o olhar de Jesus, ele é tão profundo que te encontra em meio à multidão. Talvez a multidão de problemas estejam tentando, meu querido, te afastar de olhar de Deus. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele te encontra em meio a todos esses entulhos. E eu tenho uma notícia para lhe dar: Deus não vai ficar de braço cruzado para a tua situação. Todas as vezes que Jesus enxerga alguém na Bíblia, ele enxerga e tem um plano a ser colocado em prática. E eu tenho uma notícia para lhe dar: os planos que Deus tem para a tua vida, eles não foram arquivados, não foram deletados. Daqui a pouquinho você vai ver esse plano sair do papel, sair da promessa e ser materializado e concretizado sobre a tua vida. Se você crê nisso, mais uma vez adore o nome dele. Em nome de Jesus. Ele enxergou ele. E a Bíblia diz que quando ele vê o homem, eu acho maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que ele sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo. Peraí, mas não foi o primeiro encontro? Foi. Como homem, Jesus enxerga aquele homem pela primeira vez. Mas como Deus, antes mesmo daquele homem ser lançado no ventre de sua mãe,
Deus já conhecia, Deus já era apaixonado. Eu tenho uma notícia para alguém aqui nessa noite. Eu conheço um Deus. Ei, é esse Deus que estamos adorando nessa noite. Eu conheço um Deus que é apaixonado por você, querido. Eu tenho um Deus que não abre mão de você por nada. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus conhece a tua caminhada, Deus sabe a tua trajetória, Deus sabe o que você está passando, Deus conhece as tuas aflições, Deus sabe as tuas frustrações. Fica tranquilo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é tão apaixonado por você, que nessa noite Ele está rompendo a barreira das multidões para vir ao teu encontro. Se você crê nisso, mais uma vez, adore o nome dEle. Ele sabia. Dia 13 de março, pregamos aqui, nós estamos começando a falar do vírus. Quem é que saberia dizer naquela época, poderia dizer naquela época, que nós passaríamos um período de quarentena, templos fechados, não podendo trabalhar, comércio fechado, o quadro de infectados e mortos aumentando todos os dias, uma crise de pandemia que se tornou uma crise econômica e agora no Brasil se tornou uma verdadeira batalha política. Quem é que poderia imaginar que, shopping centers como tivemos aqui em Curitiba declararam falência, o comércio fechando as portas, o número de desemprego crescendo dia após dia? Por que estou dizendo isso? Porque a gente não tem controle de nada, irmão. A gente não tem controle de nada. A gente não sabe o que nos espera daqui 5 minutos. A gente faz planos porque a gente é bom para fazer plano. A gente é bom para sonhar, irmão. Só que o que me chama a atenção é que quando a Bíblia diz que Deus sabia, melhor dizendo, que Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo, sabe o que eu entendo aqui? Que Ele é dono de todo o entendimento, Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você, com isso eu posso lhe afirmar com toda a convicção que Deus sabe os teus passos, os teus sentimentos, as tuas expectativas, os teus sonhos. Eu tenho uma notícia para lhe dar, irmão. Se você esteja vivenciando talvez uma crise, até mesmo muito antes dessa pandemia, uma crise talvez ministerial, talvez conjugal, familiar, talvez financeira, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Por mais que a medicina ainda não esteja encontrando a solução, por mais que a medicina ainda não esteja encontrando o antídoto certo para acabar com esse vírus, com essa pandemia, eu e você sabemos que basta o Deus dos céus se levantar do seu trono e estender as mãos para esta terra. Eu e você saberemos que Deus é todo poderoso para extirpar, querido, este vírus que assola a humanidade. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Há um segredo na Bíblia. Sabe por quê? Há um segredo porque a Bíblia vai contar a história de Noé. Eu fui pregar domingo, irmão. Depois de tudo isso que aconteceu, a primeira vez que eu voltei a pregar foi domingo passado. E no meio da mensagem Deus me dá uma revelação. Tem um homem na Bíblia que passou por uma quarentena, tirando Jesus no deserto. Foi Noé. Noé vivenciou essa experiência de ficar em quarentena, isolado da comunidade. Perceba o que Deus manda Noé levar, introduzir na arca no período de quarentena. Primeiro Deus fala para Noé
introduzir na arca com ele um casal de cada espécie de animais para que se preservassem vivos com ele. Ou seja, o casal de cada espécie de animais era para a preservação. Deus está dizendo, dentro da tua arca, Noé, em período de quarentena, não pode faltar a preservação daquilo que eu criei. Como assim, pastor? Quando a Bíblia está dizendo para Noé introduzir um casal de cada espécie de animais para a preservação, Deus estava dizendo, é preciso que tudo aquilo que eu criei, toda a minha obra venha a ser preservada dentro dessa arca. Eu já preguei sobre a arca aqui. A arca é a construção da minha e da tua caminhada com Deus. Porque a palavra arca significa ponto de referência. Deus fala para Noé construir uma arca, para Noé ter um ponto de referência para a sua salvação, enfim. Enquanto ele está construindo a sua arca, Deus começa a dizer o que não podia faltar dentro da arca. O que não poderia faltar nos tempos de quarentena. Primeiro, a preservação da obra de Deus. Eu sei, irmão, isso aqui não é pecado. Eu também assisto Netflix. Assisto. Também assisto alguns filminhos com a irmã Débora, com a criançada. Assisto. Você pode ter um momento de descontração, é claro. Mas não deixe, nesse período de quarentena, não deixe que a sua alma se esqueça daquilo que Deus fez em teu favor. Preserve a obra de Deus na tua vida. Segunda verdade dentro da arca, já fugi totalmente da mensagem, mas vamos lá, o que Deus está mandando falar, eu vou falar. Segunda verdade dentro da arca, Deus manda Noé levar alimento para a arca. Enche a tua arca de alimento. Enche a tua arca com a palavra. Alimenta a palavra. Terceira verdade dentro da arca, qual é? Capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus manda agora Noé introduzir na arca a segunda espécie de animais. Quais são? Os animais puros. Deus ordenou Noé introduzir na arca animais puros. Para quê? Porque no período de quarentena, Noé teria a oportunidade de adorar a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque os animais puros eram para o sacrifício. Aproveite o período de quarentena. Enche a tua arca com a palavra de Deus. Enche a tua arca com a preservação daquilo que Deus gerou na tua vida. Enche a tua arca de adoração a Ele. Levante-se pela manhã adorando, passe o dia adorando, adentre a noite adorando, adentre a madrugada cultuando o nome dEle. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão se disponibilizando. Eu louvei a Deus quando eu vi o movimento desta igreja fazendo transmissões, cada obreiro, cada dia da semana, de manhã, de tarde, de noite, fazendo transmissões via internet. Eu sou fruto disso. Meu ministério nasceu através da comunicação. Todos sabem aqui, eu sou um pregador de rádio. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas curadas pelo rádio, curadas pela internet, assistindo um DVD de pregação do pastor Damasceno. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra é viva, a palavra é poderosa. Não há quarentena que impeça o céu e continuar em movimento. Em nome de Jesus, receba esta revelação. O mundo entrou em isolamento, mas os céus continuam abertos para você adentrar na presença do Pai. Se você crê nisso, adentre na presença dEle nessa noite. Jesus continua batizando em tempos de quarentena. Jesus continua curando em tempos de quarentena. Jesus continua restaurando casamentos em tempo de quarentena. Jesus continua fazendo o impossível em tempos de quarentena. Se você crê nisso, adore a Ele. Agora, Jesus vai à beira do tanque e vê aquele homem. Quando Jesus vê aquele homem, perceba que é Jesus quem provoca a situação. Não é o homem que pede atenção a ele. Não é o homem que procura criar uma situação com Jesus. Não, perceba que é Jesus quem diz para ele: homem, você quer ser curado?
Ele está à beira do tanque. A Bíblia diz que ele está há 38 anos inválido. Sabe o que eu descobri? Que os 38 anos que a Bíblia está aqui enfatizando não é somente concernente à sua paralisia. 38 anos abandonado pelos familiares. Há 38 anos atrás ele foi largado na beira daquele tanque. Há 38 anos esperando o milagre. Há 38 anos com os olhos fixados no tanque. Daí Jesus chega para provocar uma situação. Perceba que na minha e na tua vida não é diferente. Não despreze as crises existenciais da sua vida. Não despreze. Preste bem atenção. Sabe isso que você está passando? Até mesmo antes da pandemia. Sabe esse milagre que você busca tanto, sabe? Sabe este espinho na sua carne que tem lhe castigado ao longo do tempo? Não despreze. Não despreze. Por quê, pastor? Porque tudo isso é Deus provocando uma situação na tua vida. Tudo isso Deus está provocando para você reagir, irmão. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: reaja. Reaja. Não se entrega. Deus está no controle de tudo. Se Ele permitiu, é que Ele sabe que você é capaz de suportar. Não se entrega. Deus está provocando tudo isso para você reagir. E é Jesus quem provoca a situação. Homem, você quer ser curado? Eu quero. Daí começa a surtir efeito. Agora o homem começa a reagir. E ele começa a colocar para fora o que verdadeiramente estava matando ele. Às vezes a gente prega achando que era a paralisia que estava matando ele. Não. Eu conheço gente que tem problemas físicos que vivem anos e anos. E com isso a Bíblia está mostrando que talvez venha a ser o quê? Uma paralisia talvez de nascença, 38 anos. O que estava matando aquele homem não era a paralisia. Agora é o que eu sempre digo, é o que eu intitulo, agora ele vai mostrar que ele sofria de uma doença mais séria. Qual é essa, pastor? A síndrome de Betesda. Porque tem crente que vivencia, está tomado por essa síndrome, a síndrome de Betesda. Qual é, pastor? Jesus vai falar com ele. Você quer ser curado? Ele vai colocar para fora aquilo que estava matando ele. Eu quero. Primeiro, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Espera aí, mas o texto diz que tem uma multidão na beira do tanque. Tem uma multidão, mas ele está se sentindo sozinho. Já disse isso aqui, falando a respeito da história de Jabes. Segundo os estudos do ano de 2030, a doença que mais vai matar em todo o planeta Terra não vai ser o câncer, não vai ser os problemas cardíacos. A doença que mais vai matar a raça humana vai ser a depressão, a solidão, a depressão. Porque a depressão é um avanço, é um estágio superior do que a solidão. Os psicólogos que aqui estão podem confirmar isso. A solidão gera depressão. E esse homem está dizendo: ei, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa cidade chamada Bela Vista da Caroba. Com todo respeito, eu coloquei no GPS e não apareceu o nome dela lá. Uma cidade com 1.700 habitantes. Na divisa com a Argentina, para cima do sudoeste do estado do Paraná, divisa com a Argentina. Eu fui pregar lá. Eu preguei 2 noites numa tenda em praça pública. A tenda superlotada, por mais que a cidade é pequena, mas foi o maior evento da cidade. O maior evento da cidade que ocorre são os congressos de missões da Assembleia de Deus lá.
Eu fui pregar lá. A tenda superlotada. Eu prego sábado à noite. Quando eu estou pregando, encerrando a mensagem de domingo à noite, a cada mensagem, Jesus havia salvado tanta gente. Salvou o prefeito, a esposa, o ex-prefeito, a esposa. Jesus fez um rebuliço na cidade. Mas eu estou saindo da tenda, vem uma senhora chorando, falando assim para mim: pastor, ora pelo meu neto. Ora pelo meu neto. E eu falei para ela: vou orar, traz ele aqui. E ela traz uma criança linda, forte. Ainda chupava a chupeta, já não estava mais com idade para chupar a chupeta, mas aquilo me chamou a atenção. E eu sou crianceiro, já deu para perceber. Eu peguei a criança no colo, e quando eu fui brincar com a criança, a avó falou assim: pastor, ele não fala, ele é mudo. Aleluia. Ele é mudo, pastor. Sabe por que ele é mudo, pastor? Porque ele sofreu um choque quando ele tinha apenas 10 meses. Porque quando ele tinha 10 meses, ele estava no colo do seu pai, sentado na sala. Seu pai tinha uma televisão, ele sentava na sala da casa, com seu pai no colo. Ele no colo do seu pai, é claro. E de repente ele ouve uma voz lá de fora. Era a polícia arrombando a porta da casa, dando voz de prisão, porque o seu pai era pedófilo. Então a gente não sabe o que esse homem fez com essa criança. O pai está preso. O pai está preso, pastor. E a criança não fala. 4 anos e não fala, pastor. Quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo me disse: antes de você orar por ele, pregue para a mãe dele. Eu abri os meus olhos e falei para a avó: a mãe dele está aqui? Ela falou: está ali no canto. A tenda totalmente vazia, uma mocinha nova, 20 anos, franzina, cabisbaixa, humilhada por toda a sociedade, em virtude dos erros do seu ex-marido. Ela está ali, não tem forças para levantar o seu rosto, um semblante derrubado. O Espírito Santo me falou: agora você vai até ela e vai pregar a minha palavra para ela. E eu falei: Senhor, mas eu preguei 1h30. E o Senhor me disse: mas agora eu tenho uma mensagem específica para ela. E eu fui, irmão. 5 minutos depois que eu comecei a pregar, ela estava com as mãos ao alto, chorando e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Daí quando ela aceitou Jesus, o Espírito Santo me falou: pronto, já provoquei a situação. Agora eu vou entrar em cena. Daí, irmão, eu estava cheio de Deus. Eu não tive dúvidas, eu tirei a chupeta com toda a delicadeza da boquinha da criança, coloquei ela no meu colo, olhei para todo mundo que estava ao meu redor, eu falei: vocês creem que o Jesus que pregamos, que cremos, ei, vocês creem que ele permanece vivo, que ele continua fazendo milagres? Todo mundo levantou as mãos e disseram: eu creio, pastor. Então eu olhei para a criança, eu falei: filho, a partir de hoje Jesus te cura, a partir de hoje Jesus toca nas tuas cordas vocais, a partir de hoje Jesus te liberta de todo trauma, de todo complexo. Sabe o que aconteceu, irmão? Naquela hora não tive dúvidas, eu disse: não, a primeira palavra que ele vai dizer tem que ser Jeová, Deus Todo-Poderoso. Tirei a chupeta dele e falei: então você vai levantar a mãozinha para o alto e vai dizer Jesus. Ele olhou para mim, abriu um sorriso e disse: Jesus. Levante as mãos. Esta situação, Deus está provocando uma reação. Em nome de Jesus, em 1 minuto ore por 1 minuto, ore. Peça a Deus a sabedoria, a ousadia para você reagir em meio a este caos. Peça a Deus a ousadia do Espírito para você reagir em meio a esta crise, a esta fornalha ardente que quer te consumir. Te prepara, porque o tanque não te pertence, você não pertence ao tanque. Deus tem coisas maiores para você. Eu estou sentindo ele aqui.
É isso, crente, reage, reage, reage. Tarakanagassou. Do Iblandegebia. Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém. Sentimento de solidão, sentimento de desprezo, sentimento de abandono. Tem crente aqui dentro hoje que está sendo tomado por esse sentimento, mas em nome de Jesus de Nazaré, seja liberto desse sentimento. Você não foi gerado para viver na beira do tanque, irmão. Te prepara, tem um caminho preparado por Deus para a tua história. E toda vez que eu vou entrar no tanque, sempre tem alguém que entra no tanque antes de mim. É alguém que está colocando para fora o que está matando ele: a solidão e a falta de oportunidade. Olha que mensagem específica para hoje, hein? Estamos com limitação de número de pessoas nos templos. Temos que tomar todo cuidado e, aproveitando a oportunidade, parabenizar o ministério com uma organização maravilhosa. Os irmãos estão de parabéns, os irmãos da recepção, enfim, toda a logística. Essa mensagem era para você. Então não reclame de falta de oportunidade. Deus está te dando oportunidade nessa noite. Oportunidade. A oportunidade é que vai gerar experiência. Quando Jesus vem andando sobre as águas, a oportunidade foi para todos. Mas só Pedro colocou o pé para fora do barco. Nessa noite eu te pergunto, e você não precisa me responder: vai ficar sentadinho dentro do barco? Ou vai aproveitar a oportunidade de colocar o pé para fora do barco e andar numa dimensão nova? A quarentena que Deus está permitindo para o seu povo, em meio a este momento das nossas vidas, é para nos elevar uma nova dimensão. Eu prego nesse ministério há mais de 10 anos, e há mais de 10 anos que eu profetizo sobre esta igreja. Eu e você fomos gerados para andar numa atmosfera diferenciada. Não se coloque na posição de conformismo. Em nome de Jesus, vivencie o sobrenatural de Deus. Quando Jesus provoca a situação, ele provoca a situação, eu pulei essa parte, mas deu tempo de corrigir, porque o olhar do paralítico estava fixo no tanque. O problema é quando a gente prioriza, enfatiza as nossas frustrações. Perceba isso. Repito, porque o tanque aqui simboliza abandono, lamentações e frustrações. Só que o olhar dele permanecia no tanque, mesmo ele com sentimento de abandono, mesmo tendo uma vida de lamentações e sempre vivendo, mesmo sendo tomado por frustrações, mas o olhar dele continuava no tanque. Já viu o crente que não tira o olho do tanque, irmão? Você encontra ele na rua: Pai, Senhor, meu irmão, como é que você está? Ah, irmão, não estou bem. Ah, irmão, continua naquela prova. Oh, irmão, não estou aguentando mais. A gente que é pastor, irmãos, eu não sou pastor de igreja. Eu nunca fui pastor de igreja. Mas hoje a gente tem um rebanho nas redes sociais. Eu recebo mensagem todos os dias, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. E eu respondo todos. Se você precisar de uma oração, estou eu lá para orar por você. Mas o que me assusta é que anos já se passaram e tem gente que continua na beira do tanque. Então quando Jesus fala para ele: homem, você quer ser curado? Quando Jesus fala isso, quando Jesus se direciona a ele, Jesus agora está com ele, colocando em prática o seu primeiro plano, o seu primeiro projeto. Qual é? É tirar o olhar do homem do tanque e que o homem passe a olhar para Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite
A palavra de Deus está sendo direcionada à tua vida, para que de uma vez por todas você tire o teu olhar do tanque e passe a olhar somente para Ele. Eu disse da história de Jesus andando sobre as águas. Pedro só andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Quando ele desviou o olhar de Jesus, ele voltou a afundar, ele começou a afundar. Enquanto os teus olhos estiverem sobre Jesus, você vai caminhar, ter caminhada firme, passada firme, irmão. Porque quem olha para Jesus não olha para o tanque, não tem mais tempo de olhar para o tanque. Lembra da mulher sulamita? É alguém que não fixou os seus olhos no tanque, foi alguém que sempre permaneceu com o olhar em Deus. O filho morreu. O marido questiona ela ir atrás do homem de Deus. Então o seu marido pergunta: ei, está tudo bem? Ela olha para ele e fala: vai tudo bem. Quando Eliseu vê ela se aproximando, Geazi vai até ela. E o homem de Deus manda perguntar se ia tudo bem com ela, com seu esposo e com seu filho. Qual foi a resposta? Vai tudo bem. Mas o filho morreu. Mas vai tudo bem. Mas o filho não tem mais vida. Mas o meu olhar não está no tanque, porque o tanque gera frustrações. Sabe por que a nossa geração tem sofrido tanto? Porque a nossa geração é uma geração obcecada pelo tanque. Porque o tanque, irmão, gera expectativas frustradas, que serão frustradas. O tanque não resolve o teu problema. O tanque não é capaz de te curar. O tanque não é capaz de restaurar o teu casamento, a tua família, os teus negócios. Mas quando aquele homem olhou para Jesus, a história começou a mudar. O diagnóstico foi completo. Ele começou a colocar para fora aquilo que estava sufocando ele, que estava matando ele, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos mais uma vez, eu vou encerrar. Eu sei que você já orou, já pagou preço em oração, em consagração, em jejum, eu sei. Eu sei que você já levantou de madrugada. Eu sei que você já pediu para os teus pastores intercederem por você. Mas nessa noite Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Lança diante dele as tuas aflições. Lança diante dele aquilo que está lhe castigando, aquilo que está te torturando. E você vai ver, irmão, que a partir dessa experiência, o teu olhar vai ser diferente. Quanto mais você olhar para Jesus, você vai ver a grandeza dele. E quando Jesus ouve tudo isso, o que ele fala? Então vai, homem, pega a tua esteira, levanta e anda. Pegou aí, ó. Pega a tua esteira. Pega, agir. Ali Jesus começa a curar ele da paralisia. O status dele antes de Jesus chegar à beira do tanque era alguém estagnado, paralisado. Mas quando Jesus entra na beira do tanque, ministra sobre a vida dele, faz ele tirar a sua atenção do tanque e passar a dedicar a sua atenção a Jesus. Primeira coisa que acontece, Jesus arranca ele da paralisia. Jesus liberta ele da paralisia. Pega a tua esteira. Que esteira é essa, pastor? A companheira dele de 38 anos. A companheira que mandava da vida dele. Essa esteira tinha domínio sobre ele. Essa esteira, era símbolo de aprisionamento na vida dele. Essa esteira que sempre dominou ele ao longo dos 38 anos. Agora Jesus chegou, desviou a atenção dele do tanque e passou a direcionar a sua visão para Jesus. Agora Jesus começa a mudar, tira ele da paralisia e agora mostra quem é que manda no pedaço. Porque aquilo que dominava ele, aquilo que aprisionava ele, agora o homem recebeu poder e autoridade. Aquilo que dominava ele passou a dominar a esteira.
É Ele que está aí com autoridade sobre a esteira. Agora é Ele que vai levantar a esteira e vai caminhar. Lembra que eu disse para você não desprezar as crises, os momentos difíceis da tua vida? São as esteiras da tua vida. Isso que aparentemente tem te dominado, te prepara, irmão. Porque aquilo que te dominava até hoje, a autoridade dos céus que se apodera da tua vida a partir de agora, Deus está te dando autoridade para dominar aquilo que te aprisionava. Aleluia! Deus está colocando em tuas mãos a chave do cárcere. Deus está mostrando para o mundo espiritual quem é que manda no pedaço. Em nome de Jesus, pega essa esteira, levanta e anda. Te coloca de pé comigo em nome de Jesus. Podemos resumir essa mensagem em 3 verdades. Primeiro, nessa noite, Ele te arranca da beira do tanque. Segundo, você jamais estará sozinho. Terceiro, Ele te dá domínio sobre a esteira nessa noite. Por precaução, nós não vamos chamar ninguém à frente, é isso, né?